Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa então o nosso debate. O Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de terça-feira, nesse dia 30 de julho de 2019. Eu quero aqui agradecer meu querido Renato Bruno, que comandou o nosso Debate Melodia nesses dias de férias. Um abraço para você, Renato. Obrigado, meu irmão. Bom descanso para você agora, tá bom? Deus te abençoe. Bom, a partir de agora, então, você interagindo, participando aqui com a gente através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097, tá bom? Então fique à vontade para poder participar efetivamente aqui com a gente. Pesquisa do dia. Bom, a pesquisa hoje perguntando por que tantas heresias têm proliferado no meio evangélico nesses dias, hein? Por quê? Esse é o tema de hoje. Aqui da nossa pesquisa, será o destaque também do nosso debate nesta manhã. Da Melodia tem o prazer, a honra de receber uma mesa fantástica para a gente discutir aqui este assunto. O pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. O bispo Ronald Ribeiro, da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo. Também o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis. E o pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Nós vamos começar então esse nosso debate orando. E o bispo Ronald vai estar orando, então, abrindo o nosso debate hoje. Deus, somos agradecidos por mais um dia, Senhor. Em especial porque estamos aqui na Rádio Melodia e sabemos que este é um canal de bênção para muitas pessoas que estão nos ouvindo. Por isso, nesta hora, queremos pedir por todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Mas, Senhor, em especial, que Teu Espírito nos conduza, Senhor, a falar sobre esse tema tão sério e importante que é o de hoje. É o que nós pedimos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje nós vamos tratar deste assunto aqui na nossa Melodia, no nosso debate. Hoje vamos falar sobre heresias. E olha que isso não é novo, não. Se pegarmos as histórias bíblicas, e sobretudo no tempo de Jesus, a Bíblia está farta, recheada de heresias que iam se proliferando. Mas interessante que essas heresias, elas eram combatidas também. O próprio apóstolo Paulo vai se levantar por defesa do Evangelho. Mas e hoje? Essas heresias têm se proliferado no meio evangélico, e por que isso? Seria a conveniência? A verdade por si só do Evangelho não é suficiente? Porque existe um campo fértil para tantas heresias. Por quê? Você realmente sabe? Vamos então para o debate. Que alegria poder rever meu querido pastor Pedrão. Bom tê-lo aqui, irmão. Bom dia. Bom dia, reverendo Eliel do Carmo. Eu gosto por demais de temas assim, né? E como tem se proliferado, né, a questão da heresia. Heresia é a interpretação, né? Uma questão de doutrina, sistemas teológicos rejeitados como falso pela igreja, né? Nós definimos como heresia aquilo que vai atacar a coluna, né? O eixo principal do cristianismo, essa questão de Deus, né? A Trindade, Jesus, etc e tal. Agora, o engraçado, reverendo, é o seguinte, Eliel, é que antigamente nossa preocupação era com o testemunho de Jeová, budista, as religiões de ocultismo. Hoje não. Hoje a gente tem que ensinar o povo evangélico como é que é o verdadeiro evangélico.
Olha que loucura. A nossa preocupação não é mais com o que o Testemunho de Jeová faz ou fala, ou que o budismo, ou qualquer outra coisa que seja considerado como ou seita, ou qualquer coisa do gênero, né? Antigamente, as pessoas tinham essa preocupação, não é de agora. Sempre houve falsa heresia na igreja, não é uma coisa que aconteceu agora. Quando você vai em Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso mantinha a palavra, lutava contra os falsos mestres, falsos profetas. Timóteo, que foi pastor em Éfeso, Paulo fala para ele, dizendo para ele manter a sã doutrina, ou seja, então existia uma doutrina que era doente. Naquela época também, o que acontecia era essa ênfase do sincretismo religioso. Então, a igreja cristã primitiva, ela estava em formação. Jesus morreu no ano 33, ressuscitou, e a igreja começa. Então, primeira carta de Paulo, 49, 55, primeiro evangelho em 66, 67. E aí começa a questão do paganismo, as pessoas adoravam a deusa Diana e se convertem. As pessoas faziam o culto ao imperador, Deus Baco, Poseidon, Zeus, os deuses mitológicos, a questão do gnosticismo, então que era a influência da filosofia grega, e por aí vai. Hoje em dia, dentro das igrejas denominadas evangélicas, existem doutrinas que são um peso. Uma delas que eu acho que tem atrapalhado por demais as pessoas e conseguiu marcar um intento, um golaço para esculhambar assim, né, com o dedo do cão, é essa confissão positivista, que ela teve o seu início com Kenneth Hagin, né, a unção de Toronto, a unção do riso, dente de ouro, coisas que não são manifestação do poder da glória de Deus. Jesus botou dentadura em quem, fez não sei o quê, o cara encontrou Jesus, ficou morrendo de rir. Então, tem algumas coisas que a gente tem que ter cuidado, porque é uma linha muito tênue de coisas que acontecem em religiões afro ou de mesa branca, como costumo dizer, tem acontecido também dentro das igrejas evangélicas. Eu já disse aqui neste debate e vou repetir, que os escritos de Kenneth Hagin, da teologia positivista, influencia mais a teologia brasileira do que Lutero, Calvino e do que a própria Bíblia. Então, por quê? A teologia positivista diz o seguinte: crente não pode ser pobre. Crente não pode ser pobre. Então, isso é uma tese, isso é uma firmeza. O crente, ele não fica doente. Se você fica doente, é a ação de Satanás na sua vida. Ou seja, Jesus, ele tem um poder secundário. Jesus não tem um poder absoluto. A inserção de objetos ocultos. Então, o cimento da casa própria, a caneta ungida que você vai assinar o contrato em que você tanto espera, a água do Rio Jordão que você vai jogar no fórum, na vara da justiça, que você está precisando ganhar uma causa. E por aí vai. E o que menos se encontra é a palavra de Deus, a Bíblia. Isso acontece porque os líderes não são preparados, as pessoas não estudam a Bíblia, aliás, não conhecem a Bíblia. O cara pinça um salmo e faz uma doutrina. O cara pinça um provérbio e faz uma doutrina. E as pessoas ficam focados, que a gente vai explorar mais isso, mais no crescimento numérico da igreja do que na transformação de vidas. Tá aí. Pastor Paulo Cozendei, mestre querido, bom tê-lo aqui nesta manhã, bom dia. Bom dia, pastor Leão, bom revê-lo também das férias, hein? Parece que a gente tirou férias juntos, né? Não foi não. Você trabalhou muito lá na casa do julgamento, irmão. Prazer rever o bispo aqui, o pastor Pedro Paulo, a gente está sempre junto aí, né? E ao longo da história, né, sempre surgiram muitas heresias sobre a Bíblia. A heresia é aquilo que vai de encontro à própria palavra de Deus estabelecida para nós. E o interessante, pastor Leal, é que as heresias, elas não nascem no ambiente da igreja. Não são os membros que trazem heresia. As heresias começam na cátedra, né? Nos seminários, nos professores, né? Nos líderes, nos altos postos das igrejas, que vão descendo através do púlpito e alcançam a membresia da igreja.
E sempre houve heresias, né? No próprio judaísmo, né? O berço do cristianismo começou no judaísmo. Então, no judaísmo, eles mesmos tinham algumas dificuldades entre eles, né? Herodianos, essênios, fariseus, saduceus, eles tinham algumas divergências entre eles que uns consideravam heréticos, mas mesmo assim, eles conseguiam manter uma unidade. Eram judeus. Eles não perderam. O problema hoje é que, em meio a esse caos todo que nós estamos vivendo, nós não temos mais unidade. Durante o tempo veio o combate ao gnosticismo, que foi uma heresia durante um tempo, veio o monasticismo, veio o pelagianismo, aí com o surgimento do iluminismo e o racionalismo a coisa piorou muito, e atualmente eu acho que nós estamos vivendo o caos total. Diante de tudo que foi falado aqui, atualmente nós estamos vivendo uma heresia da chamada hipergraça, e a heresia do universalismo, que eu acho que tornou-se o caos porque todo mundo agora é salvo. O sacrifício que Jesus fez na cruz alcançou todo mundo. Então ninguém precisa fazer mais nada. Entendeu? O que ele pagou na cruz, o preço que ele pagou, o pecado, pagou para todo mundo. Então isso gerou um caos tremendo dentro das nossas chamadas igrejas evangélicas, a ponto de nós vivemos o quê? Parece um paradoxo, mas nós estamos vivendo uma igreja evangélica hoje atual, em grande parte, ela se tornou mística e carnal ao mesmo tempo. Por que mística e carnal? Você vai num templo, num santuário, você vê as pessoas levantando uma mão, né, chorando, aquele êxtase todinho ali, e ela sai dali, vai para um barzinho, já toma tua cerveja, bebe teu vinho e já leva a menina para o motel, e durante a semana ele é corrupto, durante a semana ele xinga. Mas o que está acontecendo? É porque nós estamos vendo isso, entendeu? As heresias tomaram conta das igrejas, do público das igrejas, que as pessoas acham o seguinte: olha, você está salvo, então você não precisa fazer mais nada, entendeu? O corpo veio do pó, o pó vai voltar, então a alma e o espírito, Jesus já pagou o preço, vai para o céu. Então as pessoas vivem essa coisa do ambiente cristão evangélico, e a gente percebe isso no nosso dia a dia. Porque as pessoas, na verdade, elas só têm um rótulo denominacional, e pior ainda, agora levantou-se bandeiras em que a bandeira A da igreja A é melhor de todas. Então eles chamam você lá da tua igreja, não, você é o pastor da igreja, sério, tá? Eu falo, não, vem para cá, que aqui que é o bam, lá não, lá ficou para trás. Então, no judaísmo, como eu falo, ainda que tivesse herodianos, essênios, saduceus, eles eram unidos, no sentido de que tinha uma unidade. Não, somos judeus, somos um povo. Hoje, o povo evangélico, a gente chama, fragmentou, não temos mais povo, nós temos bandeiras. Bandeira A vem para cá, bandeira B vem para cá, e isso tudo tem levado que as pessoas que estão dentro do ambiente das igrejas, até mesmo quem querem entrar, estão confusas. Confuso é quem está certo, quem está errado, onde eu vou, quem eu dou ouvido. Não, o camarada está na televisão, a igreja dele está lotada, então eu vou dar ouvidos a ele, ou aquele pastor lá de bairro que está batalhando com a doutrina bíblica, que está ensinando quarta-feira, domingo, mas a igreja dele está com 300, 400, o outro está com 5 mil. Aí vai, pô, se eu for olhar por esse lado, então eu vou para aquele que está com 5 mil. Só que lá nos 5 mil ele está totalmente longe das doutrinas bíblicas, mas o problema são números. Hoje, para me finalizar aqui, o que tem levado as heresias proliferar na igreja, eu entendo dois motivos. Alguns até que são leigos, leigo no sentido não tem conhecimento bíblico, então ele vai ouvindo alguma coisa e vai reproduzindo sem conhecer. E o outro é por maldade mesmo. Eles fazem isso conhecedores porque eles querem dinheiro, querem luxos, querem status e querem poder. Enquanto o membro às vezes não tem nem dinheiro para pagar passagem para ir para o culto lá que ele está promovendo, ele tem seu iate, seu avião, sua casa na Barra da Tijuca, casa em Miami, não sei aonde. Então ele está proliferando isso em benefício próprio da família e da própria bandeira denominacional. E nós precisamos, infelizmente, tratar disso com muita tristeza nessa manhã, que isso realmente dói na nossa alma, isso aí. Bispo Ronald Ribeiro, que bom também, Bispo, tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, Eliel, bom dia. Bom. Então, Eliel, essa situação a gente vai lembrar principalmente dos institutos bíblicos, seminários antigos, né, que uma das matérias forte era a heresiologia, né, onde se estudava ali refutando aquelas coisas que contrariavam a palavra de Deus. E hoje já vamos começar por aí. Tem seminários que nem tem mais essa matéria. E eu até entendo, porque eles teriam que fazer um código de tanta heresia para combater, a cada uma ensinar numa sala de aula
os alunos de tantas heresias que existe, já nem existe essa situação. Então, eu vejo que realmente tem aumentado demais, tá? Há um tempo atrás, inclusive, aqui no Brasil, se publicou uma Bíblia apologética, né? Que era justamente a defesa, mostrando o que estava certo, o que estava errado, e eu acho que se eles publicarem de novo, vai ser um volume, 3, 4 volumes de Bíblia para falar sobre essas questões aí, tá? O que eu vejo nisso, principalmente, é quando se falava na heresia lá do passado, e as questões heréticas, elas eram tão profundas que chegava até a confundir aqueles que conheciam a palavra. Se confundir porque os caras que criavam aquelas heresias ali, eles buscavam, inclusive, fundamento bíblico e coisa, mas hoje ela proliferou, mas de uma forma que nem fundamento tem. Nem fundamento tem. Se você procurar fundamento para aquilo, se fundamentou aonde isso aí? Da onde surgiu essa tua heresia aí? Não sabe. Eu considero 2 agentes. Eu não vou nem falar que o diabo esteja nesse negócio, porque tem gente que já nem crê mais no diabo, outra heresia, então, para que falar em diabo? Eu vou dizer que pessoas mesmo se aproveitando, né, o mais esperto, se aproveitando dos que têm pouco conhecimento. Então, o que nós temos hoje? Tudo que foi falado aqui, igrejas grandes, igreja isso e aquilo, que tem um cara muito esperto, que buscou lá uma coisa e disse, olha, agora tem isso, agora tem isso. E, por outro lado, uma membresia que também muito fraca. Fraca mesmo. Falta de quê? Falta da palavra. Falta da palavra, de ler a Bíblia. Ah, mas o meu pastor ensina dessa maneira. Abre a tua Bíblia, o teu pastor pode ensinar dessa maneira. Mas ainda há tempo de você abrir a Bíblia, orar ao Senhor e o Espírito Santo te mostrar a verdade. O que é a verdade mesmo. A verdade absoluta não está com nenhum pastor, não. Desculpe meus colegas aqui, mas não está com nenhum, não. Nós podemos, inclusive, uma vez ou outra, dar uma derrapada. Quando a gente dá uma derrapada e tem o Espírito de Deus e volta atrás, gente, apaga isso aí, deleta, porque não é por aí. Mas o que nós temos hoje é o quê? Um montão de gente esperta que cria lá uma heresia. Coisas até bobas, Janil. Coisa boba que se você tem um filho, uma filha, criado no evangélico, vai à escola dominical, quando se depara com aquilo ali, o que é isso? Isso não existe. Onde é que está isso? Coisa boba que um filho, aquele que traz o filho, a filha para a escola dominical, aliás, tem ainda escola dominical? Não sei. Né? Interrogação. Mas se tem, e se essa criança vai a uma escola dominical, uma criança consegue hoje refutar essas heresias, porque elas são muito fracas. Agora, que envolve o povo envolvido, o povo é levado, especialmente nessa questão aí de dinheiro, de carro, disso, daquilo, porque o que não quer? Não quer ganhar um carro, não quer ter dinheiro, não quer. Então, é muito fácil envolver por esse lado aí. Agora, até para finalizar, o mais interessante é que a gente vê na própria Bíblia que os hereges e legalistas usaram a própria heresia para acusar Jesus. Eles disseram que Jesus estava sendo um herege. Imagine isso, né? Jesus estava, então, se eles usaram, é porque é coisa séria mesmo, a coisa é complicada. Então, na minha primeira fala, quero deixar bem claro isso aí. Não vejo nem interferência, desculpe aqueles que estão me ouvindo, do diabo. O diabo não precisa nem se mexer nisso aí. Deixa que eles mesmo criam essas situações e eu vou aproveitando. Então, o que a gente precisa mesmo é voltar, e sempre foi dito isso aqui na Melodia, voltar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a se aprofundar, a mergulhar aqui. Mergulhando aqui, a gente não vai embarcar nessas situações aí. A heresia, lá no passado, ela era muito mais aprofundada. Imagina quando você ia falar, ia discutir com um cara de uma certa
religião, vamos dizer assim, herege, e que ele dizia assim, ele com a Bíblia na mão, dizia assim, o Espírito Santo é uma pessoa? E você diz, claro, é uma pessoa da Trindade, é Deus. E ele dizia assim, e aí você está cheio do Espírito Santo? E aí você diz sim, e ele dizia, como pode uma pessoa entrar dentro da outra? Aí queima os neurônios da pessoa. Coisa aprofundada. Mas hoje, garoto, imita gatinho, faz isso e aquilo. Por favor. Aí. Pastor Pedro Paulo Matos. Ô pastor, reverendo, que bom tê-lo aqui nesta manhã. Que alegria revê-lo. Bom dia. Alegria, pastor Liel. Depois dessas merecidas, justas e necessárias férias, né? É bem bom revê-lo. É uma forma, rever aqui pastor. os nossos queridos debatedores, os nossos ouvintes, né? Que é a razão de nós estarmos aqui. Esse tema é aquele tema que a gente não tem que falar para ninguém. Temos que falar para nós mesmos, para ver se a gente também não está praticando aí umas heresiazinhas, porque afinal de contas eu faço estudo bíblico, não vai ninguém. Aí se eu faço a campanha da unção do bigode de lesma, aí a igreja fica lotada, né? Essa unção é boa. E aí, pastor Leal, a gente fica olhando as heresias crescendo, e onde tem Bíblia pura, né, não está crescendo, aliás, né? Está crescendo, a outra está inchando. Então, é que a gente não tem essa percepção. O pastor Pedrão falou uma coisa interessante sobre a gente não está hoje preocupado com a heresia de outras religiões. Estamos preocupados hoje com a heresia do próprio mundo chamado evangélico. O pastor Cozendei mencionou sobre onde nasce uma heresia. Não é o membro que chega lá, pastor, vamos fazer uma heresiazinha aqui, não. É o líder que implanta essas questões que vai desembocar numa heresia. Pastor Leal, a teologia bíblica é tudo aquilo que está fundamentado na Bíblia. Dogma é a maneira de aplicar certas coisas. Por exemplo, batismo é teologia bíblica. Como é que eu faço o batismo? Por a imersão, a aspersão, a fusão. Aí isso é um dogma. Então, não é uma heresia. É o costume, a maneira de você praticar aquilo que a teologia bíblica ensina. A heresia, aí já é invenção de moda. A fé só não basta. Não basta ter fé. O céu só não basta. Tem que ter algo mais para provar que Deus é Deus. Então, tem sido assim, muito complicado. A começar já pelos nomes dessas igrejas, né? A pompa do nome, tem que ter pompa, não é um nome qualquer. Tem que ter pompa naqueles nomes para poder realmente fazer alguma coisa. Desconto no dízimo, né? Eu vi uma faixa, o dízimo aqui é 7%. Estamos em promoção, o dízimo é 7%. E aí a pessoa que já critica o dízimo fala, eu vou para ali, que ali eu tenho que pagar. Ali eu tenho que pagar mais. Teve também numa faixa que me mandaram a foto, campanha tal, não precisa nem trazer Bíblia, que o pregador sabe tudo. Assim mesmo. Então, são coisas que a gente fala assim, meu Deus, onde é que eu estou? Que Bíblia que nós estamos usando? Isso está nos nossos olhos, está no rádio, televisão, está por aí tudo. Deixamos de praticar a fé, deixamos de praticar a vida cristã para procurarmos coisas. A fé só não basta, tem que ter uma imagem. A fé só não basta, tem que ter um copo d'água. Né? Copo d'água, temos a água aqui, né? Boa. Aí eu tenho que já transformar essa água, tentar materializar essa fé. A vassoura, essa vassoura tu vai varrer tudo que não presta. E olha, a gente fazer uma relação de coisas que estão se oferecendo, objetos que estão se oferecendo. Então, isso é heresia pura. E o apóstolo Paulo, ele falava, Timóteo, prega a Bíblia. Quer oportuno, quer não, queira ouvir ou não, prega a Bíblia. Porque um dia, e esse dia não está muito longe, né? Porque eu não conheço ninguém com 150 anos, a vida é limitada, e daqui a pouco essas pessoas serão chamadas para prestar contas. Aí eu quero ver o que eles vão... qual a desculpa que eles vão apresentar. Porque em Mateus 23, pastor Léo, Jesus falou para o pessoal assim, olha, você está vendo os ensinos dos escribas e fariseus? Faça tudo o que eles estão ensinando. Agora não faça o que eles estão fazendo. Eles estão ensinando, estão fazendo
eles estão ensinando certo, mas estão fazendo errado. Então, a heresia, ela está ensinando errado e fazendo errado. E a igreja hoje tem que ser esperta. Cadê o dom do Espírito Santo? Cadê o dom do discernimento do povo? Nós queremos o dom do pula-pula de qualquer coisa, menos o conhecimento da Bíblia. Então, líderes, conforme foi falado, de má fé. Agora, tem um povo também que acreditar que uma vassoura vai varrer o problema da minha casa, aí a rosa branca colocada lá na minha sala que vai levar paz. Paz é você respeitar a tua esposa. Paz é você respeitar teu marido. Paz é você procurar pagar teus credores. Ou então, se não pode pagar, não compra. Então é uma situação que depende também de quem está dando vazão a essas heresias. Tá aí, o Marcelo participando aqui com a gente, Campo Grande, dizendo: os crentes de hoje estão como a igreja de Sardes, dispersos, estamos preocupados com coisas externas, igrejas com dogmas e sistemas, e não estamos atentando para o que realmente está sendo pregado em cima dos púlpitos, e não estamos mais dando ensinos sólidos para as nossas ovelhas. Então, essas são facilmente levadas por ventos de doutrinas. Obrigado pela participação, Jaqueline Queimados. Isso veio do Velho Testamento, porque lá ganhava-se status. Hoje isso, além de status, ganha dinheiro. Esse negócio de 7 semanas disso, 7 semanas daquilo, é mandinga, diz aqui. São guias, cegos guiando ovelhas cegas por um caminho desconhecido. Esse tipo de coisa tomou conta do evangelho, da igreja e do povo de Deus. Tenho nojo disso, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. E aí, pastor Pedrão, a gente com tanta ferramenta também hoje para combater isso, a gente vê uma certa omissão. É famoso assim, não tem nada a ver com isso, é Deus que vai cobrar. E aí fica por isso mesmo. Eu só tomo conta daqui, quem quiser é assim, quem não quiser sai fora. Como é que é isso, hein, Pedrão? Pois é, as pessoas têm por hábito terceirizar a responsabilidade, né? E, de fato, a responsabilidade que nos cabe, e hoje, né? Eu que sou batista desde o ventre, né? Você vem nessa caminhada aí. Hoje você pega e você tem no seu... sentado aqui no seu banco, o cara que é ateu, o cara que é agnóstico, o cara que veio de uma religião dessas, né, mais variadas, e o cara que veio de... O pior é o cara que veio de uma igreja evangélica completamente torto. Eu já fui abordado no final do culto, acabou o culto, o cara veio para mim e falou assim: pastor, por que é que o demônio não vem? Eu sinto falta desse negócio, dessa luta com o demônio e tal. Eu falei assim: o demônio não vem aqui porque nós estamos aqui para adorar o Deus Altíssimo. Nós não estamos aqui para dar ibope para ele. Estamos aqui para fazer graça para ele. Ele vai para outro canto. Eu quero que, se chegar um endemoniado aqui, que ele caia lá na escada do Open Mall, já fique por lá, não venha atrapalhar aqui o nosso culto de adoração do Senhor. Estamos aqui para dar espetáculo. Aí eu expliquei pro rapaz, o problema é o seguinte: nessas igrejas que tem uma manifestação exacerbada, porque ela pode acontecer em qualquer lugar, exacerbada, é porque é o seguinte, é igual um centro de umbanda. A pessoa evoca, a pessoa chama, a pessoa convida, ela dá cachaça, ela dá bala, ela dá pipoca, ela faz oferenda para que o santo venha. E nessas igrejas também chama, ele está aqui, ele vai aparecer, ele vai se manifestar. Agora vai, se você convida, ele vai. Então isso é uma grande coisa. Então as pessoas gostam de ser enganada, né? Eu sempre cito aqui Jeremias 5:30, os profetas mentem, os sacerdotes enganam e o meu povo gosta disso. Então, o que acontece? Algumas coisas que foram, digamos, benéficas, né? No sentido, assim, de tentar ajudar a pessoa. Vamos partir da premissa que a pessoa é neófita, né? Ela tá... Então, o que ele fez de uma grande jogada? Tem uma tese de doutorado, vou citar aqui como exemplo o Bispo Macedo. Existe uma tese de doutorado escrita sobre a questão da Igreja Universal. Existem alguns livros também, Supercrentes, outros. Mas nessa tese de doutorado, diz que ele pegou e fez uma junção de todas as religiões eminentemente brasileiras. Então ele pegou, por exemplo, a religião afro, ele pegou o espiritismo e ele pegou o catolicismo. E aí juntou isso tudo no mesmo balaio e aí trouxe a Bíblia também. Por exemplo... Aí você pega e fala, tem o culto da Rosa Branca. Sexta-feira, não sei o quê. O copo d'água em cima da televisão, LBV. Aí você tem a oração das 6 horas, é a oração da Ave Maria. E aí você... Isso é um estudo, isso é uma tese de doutorado, não é uma conjectura aqui do pastor Pedrão. Isso é literatura escrita, artigo, científico. Então, e o que acontece? Esse cara que vem do catolicismo, da religião afro, do espiritismo, ele se sente em casa.
ele se sente em casa, ele se sente à vontade. Então é tangibilizado, ele leva esse negócio para casa, essa figa, esse galho de arruda, esse olho de boi, ele coloca lá atrás a espada de São Jorge, na porta da casa dele, ele coloca o manto de Moisés. Então o que acontece? As pessoas não param, e aí por isso que não se explica a Bíblia. Porque a partir do momento que se explica a Bíblia, quando você encontra, quando Esdras, Josias, quando há um avivamento, eles pegam a escritura e o povo chora e diz assim, cara, nós estamos fazendo tudo errado. Está escrito aqui, Deus falou para não casar com pessoas, então nós casamos. Deus falou para não ter, nós estamos tendo. E aí a Bíblia traz a pessoa à luz da verdade. E aí estão ensinando o povo uma fé burra. Uma fé burra, uma fé irracional. O que é uma fé burra? A fé burra é que você é diabético, precisa tomar insulina, chega um pastor e diz, está repreendido, não toma insulina. Aí você entra em coma. Porque Deus está por trás da medicina, ora, ele providencia as coisas. Então, essa é uma linha muito tênue, viu, Eliel? E eu digo assim, hoje, um pastor que prega a Bíblia e para ensinar o povo, rapaz, a gente corta um dobrado, viu? A gente tem um trabalho que não é fácil não, porque aí você ensina a verdade, o cara completamente deturpado e achando que está certo. Tá aí, intervalo, a gente volta já com a segunda parte, você, claro, participando com a gente. Estamos apresentando Debate Melodia. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema por que tantas heresias têm se proliferado no meio evangélico, hein? Vamos aqui discutir neste assunto com o pastor Pedro Paulo Matos, com o bispo Ronald Ribeiro, com o pastor Pedrão e também com o pastor Paulo Cozendeiro. Já eu quero voltar aqui ao melodia.com.br. Só para lembrar aqui, pastor Paulo, a gente estava falando aqui, e foi até a sua primeira fala, dessa questão de que tinha um pensamento ideal, mesmo divergindo de alguma coisa, tinha uma unidade. Aí me fez lembrar em Atos 15. Atos 15 é um tratado disso que nós estamos discutindo aqui. Começa assim, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha que loucura. Aí no verso assim, e isso levou Paulo e Barnabé, dois crentes, da mesma visão, a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para ir a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Foram para resolver o problema. O problema é que a gente detecta o problema e a gente não resolve. A gente sai e monta o nosso gueto. Eu acho que aqui também a gente tem que falar sobre isso. Como é que é isso, pastor Paulo? Isso foi o primeiro concílio da igreja, né? Porque o judaísmo não é... O cristianismo não é sequência do judaísmo. A ideia que eles tinham que o cristianismo era mais um braço do judaísmo. Então o apóstolo Paulo, chamado pelo Senhor justamente por essa questão, ele vai então lá naquele concílio, né? Até o concílio, quem vai presidir o concílio é Tiago, meu irmão de Jesus, e ali ele vê a argumentação do apóstolo Paulo, que porque ele era um judaizante de berço, então Deus revelou para ele que o judaísmo não era, o cristianismo não era um braço do cristianismo. Então era o evangelho aos gentios, não era somente judeus que iam ser chamados para a salvação, todos foram chamados à salvação. Então nesse concílio eles chegaram a um consenso e a partir daí todos saíram com o mesmo objetivo, com a mesma doutrina. Você veja que é para resolver. O que nós estamos falando aqui, o debate fala sobre isso aqui. O que nós temos para resolver com relação a isso? A questão que nós temos visto hoje eu vejo, primeiro, é uma profecia bíblica, né? Que vai ser meio complicado a gente chegar a um denominador comum. Por quê? 2 Timóteo 4,3 diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentido com cera nos ouvidos, e se recusarão, aqui é o problema, e se recusarão a dar ouvidos à verdade,
entregando-se a fábulas. Então tem pessoas dessas, eu tenho alunos de seminário que estudaram comigo, entendeu? Que montaram igrejas, hoje não são, tem até, os caras são até apóstolos, entendeu? Que não adianta você falar para eles, eles não vão mudar o curso que eles tomaram. Por quê? Porque a igreja dos caras estão cheias, os caras se multiplicaram em congregações, e lá atrás eles foram contrários a isso. No banco de seminário, pastor, não posso entender como é que a pessoa abre uma igreja e depois forma uma catedral e a partir daí vai um monte de congregação que manda dinheiro para lá. Eu estou lá na minha congregação, é uma dificuldade para poder comprar até mesmo um lanche. Aí hoje eles estão fazendo a mesma coisa, entendeu? Aí você vai falar para eles, eles mudam de assunto, sai pela tangente, entendeu? Por quê? Porque essa questão, alguns não querem dar ouvidos à sã doutrina, sentir o conselho nos ouvidos, o poder subiu a cabeça. Entendeu? É síndrome de Lúcifer. Muita gente, todos eles, a maioria desses que foram citados aqui, que lá atrás, né, não o histórico de vida deles não tem nada a ver, né, o Bispo Macedo, R.R. Soares, o Valdomiro, tantos outros. Olha o início deles, como é que eles começaram? Começaram bem nessa doutrina. No meio do caminho, foram corrompidos pelo sistema. O sistema global, capitalista, tomou conta deles, eles deixaram de lado essa doutrina mesmo. Entendeu? Radicalizaram mesmo. E não adianta você conversar com eles, porque eles chegaram num patamar que eles não vão dizer, ó, fizemos coisa errada, vamos corrigir. Quando eles fizerem isso, vai haver um êxodo. Então não vão fazer isso. Então nós precisamos entender que nós precisamos, como aqueles que cremos na sã doutrina, nós devemos, eu volto a falar, é doutrinar o povo na palavra. O problema hoje é que falta palavra. Entendeu? Essas pessoas, muitas pessoas hoje chegam, e pastor Liel, o X da questão é o seguinte, as pessoas chegam para a igreja e falam o seguinte, ó, tem a Bíblia, aí deixa a Bíblia de lá e fala assim, ó, Deus me falou. Aí quando ele diz Deus me falou, aí todo mundo, cara, Deus falou com o cara, então por que eu vou ouvir a Bíblia? O cara tem contato direto com Deus. Então usa esse argumento que Deus falou e manda aquele monte de doideira para a igreja e o povo aceita, porque o povo crente é muito, vamos dizer assim, ovelha muito subserviente, elas creem no pastor, na integridade dele, não, ele vai um homem de Deus, o que ele falar, nós vamos seguir, somos ovelhas. Então se Deus falou com ele, quem sou eu para questionar o que Deus falou com ele? Então a partir daí ele vai, bota o que ele quiser, implementa o que ele quiser e as pessoas vão ali fiéis, ô pastor, vão fiéis. E às vezes quando a gente recebe algumas pessoas de algumas igrejas dessa, a gente tem recebido lá, não que seja da minha vontade, eu falo, volta para lá, conversa, não, já conversei, não dá, deixa eu ficar aqui, porque eu estou aqui em 2 meses, eu aprendi que eu estou lá em 5 anos, não aprendi, porque não ensina, não tem Bíblia, é só essa questão de Deus me falou, que vê isso, que vê aquilo, então as pessoas acabam entrando, gostando dessa questão também. E eu termino a minha fala dizendo o seguinte, nós estamos vivendo um tempo em que, primeiro, o culto deixou de ser teocêntrico, não é Deus, Deus não é a razão do culto. As mensagens deixaram de ser cristocêntricas. A igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora, não consegue entrar na igreja dele. O culto hoje virou exclusivamente antropocêntrico, virou um show para atender uma clientela, tá? Que você não vai dizer hoje, por exemplo, os pregadores não falam contra o pecado, pastor nunca toma posição firme sobre santidade, o Antigo Testamento é ignorado, líderes são autorizados a pregar mesmo vivendo abertamente em pecado, mensagem nessas igrejas institucionais não falam de inferno, tá? Não falam de renúncia, não falam de nada, então eles querem pregar e ensinar aquilo que as pessoas querem ouvir. Então você fica ali na zona de conforto. Do outro lado tem um camarada pregando doutrina, ó, você não pode vir maritalmente, você não pode ser corrupto, você não pode adulterar, não sei o quê. Mas nessa igreja de cá, ele não fala nada sobre... Então, peraí, ele lá é pastor, aqui também é pastor, lá tem Bíblia, aqui também tem Bíblia, então eu prefiro ficar aqui. Por que eu vou ficar lá? Aqui eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. E pecado deixou de ser pecado. A gente tem vivido hoje, que pecado hoje virou um problema. E problema, só que o pastor fala, seguinte, meu amigo, procura um psicólogo lá que ele vai resolver o teu problema. Entendeu? Não tem mais pecado, é problema. Ele vai no psiquiatra, vai no psicólogo, porque ele se sente ali, não, tem esse problema, sou compulsivo, eu tenho que pular seco. Então você tem um problema, vai lá. Não trata como pecado, você tem que abandonar, isso é pecado, você vai para o inferno, mas não se prega sobre o inferno. Entendeu? Então as igrejas estão cheias, lotadas de pessoas sem Deus, vazias de Deus. E o culpado disso, eu termino aqui, é só um, é o líder, é quem está à frente. Ele que vai ser responsável por isso, como diz Hebreus 13. Tá aí.
Ouvinte participa aqui com a gente, Seropédica. Bom dia, Ariel. Trabalho na área de ensino da igreja, ao qual sou membro. Luto incessantemente contra heresias. Procuro sempre orientar os irmãos, mas vejo que a maioria quer novidades. E quando se trata do ensino da palavra, fica em segundo plano. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Queria falar também desse... Nós temos também uma clientela muito grande. Não é que palavra aqui, não. Deixa o pastor Paulo acabou de falar aqui, quero pegar essa esteira também, bicho. Tem um público grande também assim, não? Tem muita gente que gosta disso, quer exatamente isso que o pastor Paulo falou, porque é bom para ele, não é contrariado naquilo que ele está fazendo de errado e vai continuar fazendo, porque pastor é pastor, pastor e pastor. Aliás, não é pastor, o outro é até apóstolo, então é mais que o outro. E Bíblia é a mesma, a igreja também é evangélica. E aqui, só porque eu estou fazendo essa coisinha aí, que estão dizendo que é pecado, não tem nada disso, eu vou ficar por aqui. Então, agora, quando você falou ali para o Pedrão sobre o que a gente pode fazer para mudar isso, dura tarefa é essa que você falou para a gente, tá? Para mudar isso, a coisa é séria, não é? Porque lá no concílio a igreja estava em seu início, havia praticamente, vamos dizer assim, uma igreja só, era só um povo ali, mesmo assim já com alguma coisa diferenciada que Paulo teve que ir lá para resolver, mas era uma. Hoje são muitas. Hoje são igrejas que sequer o cara vai admitir que você liga, vamos almoçar, e aí no almoço vamos começar a conversar um pouquinho sobre esse negócio assim que você tem ensinado. A cada semana, segundo a estatística, são criadas 35 denominações. Então, a cada semana. Dura a tarefa só que o aqui a Ariel nível, quer que a gente só a faça nível de aqui. Rio de Janeiro, viu? Não é nível de Brasil, não. Como é que a gente pode fazer isso aí? Eu tenho a sensação que o apóstolo Paulo resolveu isso. Falando com Timóteo. Pregue a palavra. Pregue a palavra. O problema todo é que a gente quer gente. A gente quer pessoas lá sentadas. As pessoas... Que a gente tem que pagar a conta de luz da igreja. Ainda bem que está sem o CMS aí pela luta do Fábio Silva. Graças a Deus. A gente tem aluguel para pagar. Mas a gente tem que ter gente. A gente não se contenta. Aqui que está a questão, então. Porque o que Paulo falou é aquilo ali. Pregue a palavra. Não vai atrás de fantasia, de um monte de coisa, não. Esquece esse negócio. Pregue a palavra. Se tiverem 10 pessoas, são essas 10 pessoas. Você está pregando a palavra. A gente quer 1000, pô. Porque a gente tem uma folha para pagar, a gente tem uma despesa para pagar, que se eu não fizer, eu tô fora. Como é que é isso, então? Então, a galera perde essa completamente. Questão, Eliel, do prega a palavra, ela é, claro, é a solução, mas há a quem você está alcançando. Como você disse, como vamos mudar isso? Mudar em relação a esses outros, que a gente não tem mais como alcançar, porque já ensinaram as heresias, estão no patamar que não aceita de jeito nenhum. Você sabe que aqui do próprio debate, nessa hora, tem gente balançando a cabeça e dizendo que não, tá tudo errado. Os caras estão tudo errado. Os heréticos lá falando, nós é que somos. Entendeu? Nós é que somos. A coisa está toda... O cara está lá do outro lado, mas uma coisa eu gosto. Ele está balançando a cabeça, mas está ouvindo a melodia. Isso é bom pra caramba. Pelo menos a audiência vai lá em cima. Nem que seja para o cara ficar malhando lá, mas aí, ô bobão, você está aí ouvindo a melodia, é igual o pessoal que fala do meu glorioso Flamengo, que falam e dão audiência beça para ele. Né? Então, é a mesma coisa. Aí, o que acontece é essa situação. Pregar a palavra é a mudança disso, mas a mudança para quem também está ao nosso alcance. Eu acho que a melodia, por exemplo, abre um leque muito grande para que a gente possa alcançar. Se essa mesma melodia colocasse aqui 4 pastores com essas heresias e cada um passando uma heresia dessa por aqui, tinha mais 30 mil igrejas abertas. O canal aqui é fortíssimo. Agora, tem essa situação. Quem quer ouvir e quem quer aceitar, no mínimo, não aceita a minha palavra, não. É da Bíblia, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, tem razão. Eu estou enganado aqui. Porque, quando o Congendei fala uma coisa que, infelizmente, é uma liderança, não vou falar maligna, porque você não acredita nem no diabo mais, para que falar?
cheia de maldade, está ensinando essas coisas todas, e no final, como é que vai ser? A própria Bíblia diz que nos últimos dias, se não abreviar um pouco isso aí, daqui a pouco não sobra nem ninguém. Sobra nem ninguém. Para que vai para o céu? A própria Bíblia diz, vamos dar uma abreviada aí, porque a coisa está muito séria, está caminhando cada vez mais, e mais. E aí, antigamente, os nossos grandes teólogos, como o Pedrão ali, diz assim, isso tudo veio lá dos Estados Unidos, não sei o quê. Hoje não, está indo daqui para lá, amigo. Nós estamos fazendo escola. Tá aí. Só para ler o texto aqui, que você estava falando aqui, e ficou pela metade, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, ou seja, só verbo de ação aqui, pastor Pedro Paulo, para quem quer. O evangelho é para quem quer, quem quiser vir, meu irmão. A gente quer ser mais justo que os próprios Senhor Jesus. Esse é o problema. Eu quero converter as pessoas. E, na verdade, nossa tarefa, que você mencionou, que a Bíblia menciona, né? Vai e prega. E essa atitude é antipática, né, pastor? Essa é a questão, é pagar o preço da antipatia. Pagar o preço da perda. Porque o que eu já rejeitei de fazer casamento religioso sem civil, só para legalizar, o que acontece? As pessoas saíram, foram para outra, e depois ainda bota foto ainda me marca lá, né, para poder mostrar que já casou lá no religioso. E aí mostra lá, feliz da vida. Então fique feliz da vida. Agora nós, e aí eu louvo a Deus pela melodia, que tem coragem de pagar o preço até de tratar de temas antipáticos. Esse é um tema antipático, não vai agradar a todos. Mas nós aqui, as nossas vozes, as nossas opiniões aqui, cada um por um ângulo, mas elas são o quê? Vozes proféticas. Aquilo que você já colocou, que nós já colocamos, são vozes proféticas para chegar e dizer assim, povo meu, assim diz o Senhor, voltem à palavra. Mas eu vou ter que perder, então perca. Porque é melhor perder todas as coisas e ganhar a salvação. Então, pastor Léo, é um ato também de coragem, né? Deus não chamou covarde. Nós temos que ter coragem de pagar esse preço. Sermos taxados aí de antipáticos e tal, mas essa é a palavra. E claro, pregar a palavra, como diz o Concílio de Jerusalém, né? Gente, vamos consertar aqui, né? Você usou uma palavra, vamos resolver. Temos um problema? Temos. Vamos resolver? Cada um resolvendo o seu problema pessoal, a sua família, a gente mudaria isso. A grande questão é que nós não estamos sendo mais ensináveis. Nós já colocamos aquilo na cabeça e agora não estamos abertos ao ensinamento. Nessa manhã nós somos vozes proféticas. Que o Espírito Santo possa quebrantar a minha vida a partir de mim, porque a liderança, e já foi falado, o pastor Cosendei foi bem firme nisso, a liderança não é o membro que chega lá e implanta uma heresia. É o líder que implanta para poder exatamente olhar o mercado. Eu fui numa palestra para líderes, pastor Léo, que a linguagem era essa. Qual o mercado que você quer atingir? Qual o seu público-alvo? Então você é ensinado a olhar isso como se fosse uma empresa. O coach, eu estou vendendo um produto, qual é o meu público-alvo, como é que eu vou atender a necessidade desse público-alvo. E a Bíblia, ela é para rico, pobre, analfabeto, é a mesma Bíblia, é a mesma mensagem. Tá aí. Os ouvintes também participando aqui. Wilson Santa Cruz, trabalho com adolescentes na igreja e vejo que as heresias já contaminaram nossas crianças, que me perguntam por que os pais não são ricos. Como os de certas igrejas. Eu explico veementemente que o melhor é ter Jesus nas suas casas do que riquezas. Diz aqui, olha, a gente acabou falando sobre isso aqui também. Acredito que uma das causas das heresias são a facilidade de abrir igrejas e a falta de interesse dos crentes pelo estudo da palavra de Deus. A qualidade de pessoas frequentes na EBD hoje é uma vergonha, diz aqui. Diz o Ronald que fez a pergunta aí. Tá ecoando aí. Reginaldo diz aqui, parabéns, meus amados, o remédio é bater nesse assunto todos os dias e eles, os hereges, cairão por terra. A Rádio Melodia tem uma capacidade maravilhosa para alcançar esse povo. Obrigado, meu irmão, pela participação.
aqui com a gente. Bom dia, ouvindo o debate, muito bom. E quando a liderança lança um propósito na igreja e ninguém pode questionar, e fala que eu, o líder, é eu que faço. Aí, obrigado pela participação também aqui com a gente. Pastor Pedrão, chegou aqui, falou que você ia falar aqui, a gente estava no processo aqui do apóstolo Paulo falando, porque se nós queremos todas as respostas que estamos discutindo aqui, todas elas estão na Bíblia. Não tem nenhuma coisa fora da Bíblia, solta, tá tudo dentro da Bíblia, pastor Pedrão. O grande problema, Eliel, é que essa geração que nós vivemos é uma geração que foi muito paparicada. Por exemplo, essa geração, quando eu falo, é um pouco abaixo da minha. Eu, por exemplo, quando eu queria colocar o carro do meu pai para dentro da garagem, eu tinha 13, 14 anos, eu tinha que lavar o carro para poder ele deixar eu pegar. Minha mãe mandava eu arrumar minha cama. E às vezes eu tinha fome, minha mãe dizia assim, vai lá e faz um sanduíche para você, vai lá e toma um leite. Então, e essa geração hoje é uma geração que fica sentada no sofá e ela é servida. Isso, eu falo a geração de 30 a 35. Então é uma geração que não tem prioridade e não tem noção daquilo que é importante, né? São pessoas que são imprudentes. Então isso é uma característica da geração. Isso é um problema também na vida profissional. Tá? Pessoas encontram dificuldade nessa geração de pessoas que assumam a responsabilidade. O cara tá duro, mas ele toma uma dura, meu irmão, você quer ir para... Não, eu tô saindo. O cara não tem o que comer, mas ele sai. Então, assim, é uma geração orgulhosa. E isso adentrou os portões do cristianismo. Então você chegou lá e falou assim, aqui na igreja tem que ser dizimista, porque se não for dizimista você é um pecador. Quer dizer, mas eu tô saindo fora. Eu não dou meu dízimo, meu orçamento é justo, tô saindo fora, vou para outra igreja. Então, hoje em dia, ficou fácil, Eliel. Então, a pessoa não tem compromisso com nada, ela não tem compromisso com ela. Ela não tem compromisso com ela. Como é que ela vai ter compromisso com Deus? Então, o que acontece é que as pessoas hoje procuram falar aquilo que os ouvidos agradam. Então, o foco, ela está num crescimento. O crescimento pelo crescimento. E aí, o que acontece? A vida das pessoas, o que falta é a regeneração, é o novo nascimento. É uma experiência com Cristo, é permitir que Cristo cresça e que eu diminua. Mas as pessoas não têm tempo para isso. Então, hoje em dia, assim, é o pastor que é coach, que utiliza as mesmas metodologias, né? E tem uma menina que é coach, várias pessoas na igreja são coach, né? E aí, às vezes, eu falo assim alguma coisa, a pessoa vem depois falar comigo, pô, pastor, o que o senhor tem contra? Não tenho nada contra. Eu só estou dizendo o seguinte, a gente quando procura tirar os olhos de Deus e aí botar a força em você... Aí é diferente, né? Então, a questão da autoajuda ou ajuda do alto. Então, as pessoas pegam e começam, então, sem perceber, algumas são maldosas, mas boa parte das pessoas não percebem que estão mudando, estão sendo, nem digamos lapidado, né? Mas deslapidado, né? Não é delapidado, mas aí a pessoa está sendo deformada. E seguindo por caminhos absolutamente tortuosos. Então o foco é crescer. Então você tem igreja que é marketing de rede. Então se você conseguir ter não sei o quê, você vai ter isso. Olha, você tem cargos e salários, você pode te virar pastor. Se você conseguir ter X disso, X daquilo tal, você vai ser pastor. Aí você vai abrir a sua igreja. Então, um cara que não tem perspectiva profissional nenhuma, mas é um cara jeitosinho, pá, não sei o quê, ele passa a ter perspectiva profissional. E aí, eu que fui empresário, saí do mundo corporativo para entrar na igreja, eu piro quando vejo esse negócio. Eu fazia isso quando eu vendia plano de saúde, aí pegar o vendedor, dizer, se você trouxer um vendedor, a gente pá, não sei o quê, você vai ser um supervisor, botar você para ser gerente, vou te dar uma representação. Eu digo, rapaz, será que Jesus precisa disso? Será que é isso que Jesus quer? Porque quando você lê a Bíblia, assim, Deus ia trazendo as pessoas. Mas aí eu trago o cantor tal, aí quem é o pastor pop hoje? O pastor da moda é o pastor Pedro Paulo. Então, toda segunda-feira, pastor Pedro Paulo vai estar aqui, aí pá, e aí o que acontece? Isso não dá sangue, Eliel. Isso não dá sangue. Isso não gera transformação. Isso aí você vai no teatro, vai no cinema, assiste o Rei Leão, aí se emociona e tal, e volta para casa. Então, é isso que tem acontecido hoje. O cara vai para o culto e sai do culto do mesmo jeito. Então, não existe a transformação. A gente está precisando ter um retorno às escrituras. Muito bem. Vou aqui com o resultado final da pesquisa. Na volta, uma frase para a gente fechar o nosso debate hoje de cada debatedor nesta manhã aqui. O resumo em uma frase para esse debate. Pesquisa do dia. Muito bem, por que tantas heresias têm se proliferado no meio evangélico? Você sabe? Olha, 63% dizendo que sim, 37% dizendo que não. Obrigado a você que
que participou efetivamente aqui do nosso debate nesta manhã. O resumo do nosso debate em uma frase, pastor Paulo Cozendei. Jesus deixou bem claro, né? Só ele tem palavras de vida eterna. A multidão queria um monte de coisa. Quando ele foi pregar a palavra, todo mundo foi embora. Só ficaram os apóstolos. E Pedro respondeu. Jesus faz a pergunta, e vocês não vão? Pedro, para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Tá aí, pastor Paulo Cozendeia, pastor da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, na Rua Brasil Sul, Jardim América, Itaguaí. Resumindo o debate hoje, uma frase, bispo Ronald Ribeiro. Crê na verdade, a verdade vos libertará. Meu bispo Ronald Ribeiro, bispo da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo, em Bangu, na Rua Rio da Prata, 1091, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma frase no debate hoje, pastor Pedro Paulo Matos. Assim diz o Senhor, povo meu, volte a palavra. Tá aí, pastor Pedro Paulo Matos, pastor do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na Rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis, a melhor cidade da Baixada, como ele mesmo diz. Pastor Pedrão, uma frase resumindo o debate de hoje. O meu povo padece porque não conhece as Escrituras. Pastor Pedrão, pastor da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Mall. Fica então aqui o nosso debate para nossa reflexão nesta manhã e durante toda esta semana. Vem aí a Débora Lira, comandando o Tarde Maior aqui na Melodia. Agradecer a todos, a Luciane Severo, o Anderson Sarlo. Deus abençoe a todos. Boa tarde, boa terça.